Olá, vamos falar um pouquinho hoje de fármacos antihipertensivos. Eu sei que vocês já tiveram várias aulas de hipertensão, mas a gente vai dar uma revisada aqui sobre os fármacos especificamente. Então, a hipertensão, vocês já sabem bem, é uma doença de adaptação que se caracteriza por uma elevação da pressão arterial e má perfusão tecidual e que tem uma série de consequências a longo prazo, especialmente. Nós não vamos muito nos ater aqui em incidência, mas o diagnóstico se baseia na avaliação clínica mesmo, a aferição da pressão arterial no consultório. 90% dos casos não tem uma causa conhecida, apenas 10 a 15% se consegue identificar uma causa para hipertensão e nessas situações se considera a hipertensão secundária. Entre essas causas inespecíficas tem muita coisa discutida, a raça, a resistência vascular periférica, o sistema nervoso autônomo, a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, a genética, o estresse e até mesmo o componente da bradicinina. A classificação da pressão arterial é bem discutida, vocês podem procurar nos guidelines de hipertensão. Se considera uma pressão já elevada acima de 140 e uma hipertensão grave, né, estágio 3, quando a sistólica é maior que 180, diastólica maior que 110, indicando necessidade de tratamento imediato. Quanto à estratificação de risco, aqui a gente pode observar nessa tabela que com a presença de outros fatores de risco, como doença cardiovascular, doença renal crônica, até mesmo diabetes, elevações discretas da pressão arterial já adicionam um risco importante para o paciente. Então, dito isso, a gente sabe da importância de se controlar os níveis pressóricos, o que, na verdade, na prática não é tão fácil. Então, a regulação da pressão arterial ela é feita por uma associação de vários sistemas no nosso organismo. Então, a pressão arterial ela é dada pelo débito cardíaco vezes a resistência periférica, ou seja, a resistência à passagem do sangue através das arteríolas pré-capilares. Então, o débito cardíaco e a resistência vascular são mantidos minuto a minuto por vários fatores, pela contratura das arteríolas, das vênulas pós-capilares e pela ação do coração, pela função cardíaca dada pelo débito cardíaco. O controle dessa resistência periférica e do débito cardíaco é regulado por vários mecanismos humorais, barorreflexos, o sistema simpático, o sistema renina-angiotensina-aldosterona, os rins controlando o volume de fluido intravascular e ainda agentes locais como a liberação do óxido nítrico. E os agentes antihipertensivos agem interferindo em algum desses mecanismos. Então, como a gente já discutiu outras vezes, a farmacologia ela não inventa nada, ela age em algo que já existe no nosso organismo. Então, se nossa pressão arterial depende do débito cardíaco e da resistência vascular periférica, fármacos vão diminuir a pressão arterial atuando em uma desses fatores, ou reduzindo o débito cardíaco ou reduzindo a resistência vascular periférica. Então, a gente pode diminuir o débito cardíaco diminuindo a contratilidade do miocárdio ou diminuindo a pressão de enchimento ventricular, diminuindo o tônus venoso ou ainda diminuindo o volume sanguíneo. E a resistência vascular periférica pode ser reduzida agindo no músculo liso dos vasos, causando relaxamento vascular ou ação no sistema nervoso simpático. Então, mais especificamente, a gente tem aqui as drogas que podem interferir direto no débito cardíaco, reduzindo a atividade cardíaca, ou seja, reduzindo a frequência cardíaca com contratilidade. E a gente tem
os grupos dos beta-bloqueadores, os bloqueadores de canais de cálcio, os inibidores de enzima de conversão da angiotensina e os que agem na ação adrenérgica. E também pode diminuir o débito cardíaco, diminuindo o volume circulante. Aí a gente pode ter as ações diminuindo o sal, alterando a aldosterona, os inibidores da aldosterona, os diuréticos e os inibidores de enzima de conversão da angiotensina. Já a resistência vascular periférica pode ser manejada com os alfa-bloqueadores, com os beta-bloqueadores, com os vasodilatadores periféricos, as prostaglandinas, o inibidor de ECA, os bloqueadores de canais de cálcio, que também são vasodilatadores, e os fármacos que interferem com a atividade adrenérgica central ou ainda com a atividade adrenérgica periférica. Aqui a gente tem só um resuminho disso. E entrando especificamente, então, nos fármacos que interferem em algum desses fatores, vamos começar pelo sistema nervoso simpático, ou seja, pelos receptores adrenérgicos. A gente tem pelo menos 4 tipos, ou na verdade existem mais, mas vamos falar aqui desses principais 4 tipos de receptores adrenérgicos e os seus principais efeitos. A alfa-1 tem um efeito de vasoconstrição, mais importante, mas vocês podem depois procurar nos livros toda a lista de ação desses receptores. A alfa-2 faz o feedback central e também tem um efeito de vasodilatação. Beta-1, alteração na frequência cardíaca, e o beta-2 que faz broncodilatação. Então aqui, mais detalhadamente, o beta-1 aumenta o débito cardíaco por aumentar a frequência cardíaca e o volume ejetado em cada batimento. Ele também tem o efeito de estimular a liberação de renina nas células justaglomerulares. Desculpa. Então, quando a gente tem a ativação do sistema simpático, a ativação do sistema do receptor beta estimula a liberação de renina no rim e desencadeia toda a cascata do sistema renina-angiotensina-aldosterona. E ainda o beta-1 é responsável pela lipólise do tecido adiposo. Já o beta-2 tem uma ação de relaxamento da musculatura lisa, então faz broncodilatação. Isso, no nosso caso hoje, aqui falando de antihipertensivos, é um problema, porque se eu bloquear, fizer um antagonismo desse beta-2 no paciente asmático, eu posso desencadear uma crise asmática. Além disso, o beta-2 também faz lipólise do tecido adiposo, relaxamento do trato gastrointestinal, do esfíncter urinário e do útero gravídico, o relaxamento da parede da bexiga, dilatação das arteriolas do músculo esquelético, glicogenólise, gliconeogênese, aumento da secreção de renina também e inibição da liberação de histamina nos mastócitos. Então aqui um resuminho, né, dos bloqueadores, dos receptores alfa-1, alfa-2, beta-1 e beta-2. E aí vamos para os fármacos. Então, os fármacos que alteram a função simpática e que tem ação central, ou seja, os agonistas alfa, a gente tem nesse grupo dois fármacos, a alfa-metildopa e a clonidina. A alfa-metildopa, na verdade, é uma prodroga, ela é um precursor da alfa-metilnorepinefrina, que é convertida, então a alfa-metildopa é convertida nessa alfa-metilnoradrenalina, que age no receptor alfa-2 pré-sináptico central e causa inibição da descarga adrenérgica na medula. Então, ela inibe o sistema simpático, a liberação adrenérgica simpática central, levando à queda da resistência vascular periférica e assim queda da pressão arterial. É uma droga bem antiga, bem segura para gestantes, por isso é a principal indicação desse fármaco na hipertensão durante a gravidez, mas ela tem uma série de efeitos adversos devido à sua ação central, que limitam um pouco o seu uso no dia a dia. Ela faz
hipotensão postural nos pacientes, especialmente nos que estiverem desidratados. Pode causar uma sedação importante, com sonolência, induz pesadelos, depressão, vertigem, sinais extrapiramidais, pode fazer lactação, pode induzir um cubus positivo em 10 a 20% dos pacientes e pode aparecer hepatite e febre também. Então, lembrar, numa paciente que tiver galactorreia e tiver em uso de alfa-metidopa, que ela pode estar tendo esse efeito pela medicação. Então, aqui a gente tem o receptor alfa-2, pré-sináptico, né? E ele faz o efeito, o feedback negativo da noradrenalina, e se fizermos com o agonista alfa-metidopa sendo agonista desse receptor alfa-2, ele vai induzir o feedback negativo da liberação da noradrenalina central. Então, aqui está o metabolismo, né, a alfa-metidopa, então uma prodroga que vai ser metabolizada a alfa-metilnorepinefrina, que substitui a norepinefrina nas vesículas neurosecretoras. A outra droga desse grupo que altera a função simpática central, outro agonista alfa central, é a clonidina. Também tem ação em sítios de ligação imidazólicos, além desse alfa-2 central, nos neurônios bulboespinhais da região ventrolateral bulbar. Essa droga induz tolerância e hipertensão rebote, então tem que ter cuidado na retirada, principalmente lembrar nos pacientes que estão em jejum por cirurgias ou por algum procedimento. Então, pode ter hipertensão rebote quando se retira subitamente a clonidina. Tem um efeito como analgésico, utilizado em situações específicas, e ele pode induzir sedação por ação no locus coeruleus. Ele ativa receptor alfa-2, reduzindo a atividade de neurônios adrenérgicos e resultando em sonolência também. Então, um efeito colateral também da clonidina. A clonidina, ela também tem seu uso no tratamento e na prevenção da hiperatividade simpática, então nos pacientes que estão saindo do cigarro, né, na abstinência por tabaco, por álcool e por narcóticos. Pode fazer síndrome de retirada com hipertensão rebote, como a gente já falou. As principais reações adversas são boca seca, sedação, risco de depressão e de bradicardia. E cuidado com as interações com os antidepressivos tricíclicos, que também bloqueiam a ação alfa, e cuidado com a associação com beta-bloqueadores devido ao risco de bradicardia importante. Aí a gente tem agora os bloqueadores beta-adrenérgicos, né, ou beta-bloqueadores, como são melhor conhecidos, e aí a gente tem um grupo não muito homogêneo. Então, a gente tem um primeiro grupo, que são os mais antigos, que são chamados os beta-bloqueadores não seletivos, que bloqueiam beta-1, principalmente no miocárdio, bloqueiam beta-2, que tem no músculo liso, nos pulmões, nos vasos sanguíneos e em alguns outros órgãos. Apresentam efeitos periféricos mais acentuados, como o aumento da resistência arterial periférica e broncoconstrição, mas eles têm um efeito antihipertensivo por diminuir o débito cardíaco e também por diminuir a liberação da renina no rim. Nesse grupo a gente tem o propranolol, o nadolol e o timolol, e o pindolol, que além de ser um beta-bloqueador não seletivo, ele também apresenta uma atividade simpatomimética intrínseca, agindo como um agonista adrenérgico parcial, ou seja, ele dá menos bradicardia, menos broncoconstrição do que os outros dessa categoria. Aí a gente tem um outro grupo um pouco mais moderno, um pouco mais recente, que são os beta-bloqueadores cardioseletivos, que bloqueiam especificamente os receptores beta-1, que estão presentes em maior parte no coração, no sistema nervoso e nos rins, e teriam menos efeitos de bloqueio periférico indesejável.
Mas se você usar uma dose alta desses beta-bloqueadores mais seletivos ou cardioseletivos, acaba tendo efeito no beta-2 também. Ou seja, num paciente com risco de broncoespasmo, não deve se usar, o ideal é que não se use nenhum deles. E aí a gente tem um terceiro grupo dos beta-bloqueadores que, além do bloqueio beta, tem uma ação vasodilatadora, por efeitos diferentes. O nebivolol tem o bloqueio beta 1 e beta 2, não é seletivo, né? Mas faz vasodilatação porque ele induz a produção de óxido nítrico pelo endotélio. Já o carvedilol e o labetalol tem bloqueio beta 1 e beta 2 e também um bloqueio alfa 1, por isso fazem também vasodilatação. Então, o efeito deles, basicamente, é a redução da condução atrioventricular, reduzindo o débito cardíaco e antagonizando a liberação da renina. Também se opõe à vasodilatação mediada por beta-2, então tem um pequeno aumento na resistência periférica e também aumento da resistência das vias aéreas, o que pode ser um problema. Além disso, também reduzem a pressão intraocular. Alguns beta-bloqueadores são usados como colírios, o timolol, por exemplo, para pacientes com glaucoma. Eles também inibem a lipólise pelo sistema nervoso autônomo, diminuindo a HDL ou aumentando a VLDL, e diminuem a capacidade de recuperação da hipoglicemia, o que pode ser um problema nos diabéticos. Eles têm boa absorção por via oral, atingem concentrações máximas em 1 a 3 horas após a ingestão. O propranolol tem efeito de primeira passagem importante e isso varia entre os indivíduos. Eles têm solubilidade em água ou em lipídios, dependendo de cada beta-bloqueador, porque não é um grupo tão homogêneo. A lipossolubilidade determina o grau de penetração no sistema nervoso central e os efeitos colaterais. Então, quanto mais lipossolúvel, mais eventos adversos centrais, como depressão, confusão, pesadelos, letargia. E nesse grupo, o propranolol é muito lipossolúvel e tem risco inclusive de depressão. Já o metoprolol tem a lipossolubilidade mais moderada. O atenolol é hidrossolúvel, tem menor penetração tissular e tem uma meia-vida mais prolongada e menos efeitos no sistema nervoso central, sendo uma boa opção. E a distribuição e a depuração, então, o propranolol e o metoprolol têm um extenso metabolismo hepático, então tem que ter cuidado na prescrição dos hepatopatas, e o nadolol tem excreção na urina. Então, mais especificamente, o propranolol, ele é o protótipo dos beta-bloqueadores, é dos mais antigos ainda em uso clínico, biodisponibilidade baixa, dose dependente, tem a apresentação de comprimidos de liberação prolongada, como a gente já falou, é um bloqueio beta não seletivo, também pode fazer rebote na retirada, tem que retirar de forma lenta e gradual, e reduz a pressão arterial por reduzir o débito cardíaco, como a gente já falou, e por inibir a produção de renina. Entre as reações adversas, o bloqueio cardíaco, né, podendo levar a bradicardia importante, o bloqueio periférico, né, vascular e pulmonar. Então, esse bloqueio periférico pode ser um problema nos pacientes com insuficiência vascular periférica e o pulmonar pode ser um problema nos pacientes asmáticos. Então, tem que ter cuidado nos pacientes com bradicardia ou distúrbios de condução, nos asmáticos, nos pacientes que têm já insuficiência vascular periférica e nos diabéticos. Além disso, o propranolol também tem como um dos efeitos colaterais disfunção erétil. O metoprolol e o atenolol são os cardioseletivos, então tem um pouco menos desses efeitos relacionados com o propranolol. O carvedilol, labetalol e o nebivolol também tem um bloqueio beta não seletivo, então podem ter esses efeitos também. Tem uma meia-vida de 6 a 8 horas, usualmente tem um extenso metabolismo hepático e tem que ter cuidado com o uso concomitante de drogas que inibem esse citocromo em que eles são metabolizados, especialmente fluoxetina e quinidina. Além disso, esse grupo também inibe mitogênese do músculo liso vascular.
Agora a gente tem um outro grupo, que é o bloqueador, são os bloqueadores alfa-adrenérgicos, né? Bloqueador alfa-adrenérgico, principalmente periférico, que reduzem a resistência vascular periférica e a pressão arterial. Mas eles fazem bastante hipotensão postural e são pouco usados com esse objetivo na clínica comum, no dia a dia. Então, a gente tem a fentolamina e a fenoxibenzamina, que são potentes antagonistas alfa-1 e alfa-2, mas ele aumenta a liberação de noradrenalina e de estímulo beta, podendo causar taquicardia reflexa, arritmia, isquemia, e o uso dessas drogas é mais limitado ao tratamento do feocromocitoma até o tratamento cirúrgico. A prazosina é um bloqueador alfa-1 bem potente, extensamente metabolizado no fígado, biodisponibilidade oral de 50%, mas tem bastante efeitos colaterais, então é pouco usado no dia a dia. E a doxazosina tem uma meia-vida um pouco mais prolongada, também metabolizada com metabólitos ativos. Ambas têm um efeito também de relaxamento da musculatura da bexiga, diminuindo a hipertrofia prostática e com uso bem indicado nas situações de pacientes com hipertrofia prostática benigna e tendência à retenção urinária. Aqui só uma revisão, né, da afinidade dos receptores. Então, a prazosina e a doxazosina têm maior afinidade para os receptores alfa-1, já a fenoxibenzamina também mais para alfa-1, a fentolamina tem uma afinidade semelhante para alfa-1 e alfa-2, e os antagonistas beta, metoprolol, alpranolol, atenolol, mais beta-1, os mais seletivos, e aqui embaixo, propranolol, pindolol, timolol, são os menos seletivos, ou não seletivos. Um outro grupo são os vasodilatadores periféricos. Nesse grupo a gente tem a hidralazina, é um vasodilatador arterial, com um mecanismo de ação incerto, parece haver uma hiperpolarização da membrana por abertura dos canais IP3 e induzida pela inibição dos canais de potássio, e fazendo essa vasodilatação importante periférica, ela induz taquicardia reflexa e aumento do débito cardíaco. Então, um dos grandes problemas da hidralazina é essa taquicardia reflexa devido à vasodilatação. Ela tem metabolismo hepático, também tem efeito de primeira passagem, necessita desse efeito de primeira passagem. Tem uma biodisponibilidade variável, mas costuma ser baixa, e pode ter interferência dos acetiladores rápidos e lentos. Então, há um perfil genético de metabolismo da hidralazina. Em geral, se usa de 40 a 100 mg ao dia, em 2 a 3 tomadas, e os eventos adversos associados com a hidralazina são especialmente relacionados a essa vasodilatação importante. Então, o paciente pode ter cefaleia, náuseas, hiporexia, palpitação, sudorese, rubor, e o estímulo simpático com a taquicardia reflexa. Então, tem que ter cuidado no paciente cardiopata isquêmico. Além disso, pode induzir a longo prazo uma neuropatia periférica, febre medicamentosa e uma situação semelhante ao lupus-like, com doses elevadas de hidralazina e, mais importante, nos acetiladores lentos. O outro vasodilatador importante é o minoxidil. Ele age por abertura dos canais de potássio, modulados pelo ATP, que estabiliza a membrana no potencial de repouso, então hiperpolariza a membrana. É um vasodilatador arterial, semelhante à hidralazina, metabolizado no fígado também, por conjugação, tem uma meia-vida em torno de 4 horas, mas o efeito hipotensor dura até 24 horas devido ao metabólito ativo. Se usa uma dose de 5 até 40 mg por dia, e ele causa também o estímulo simpático reflexo com taquicardia e um aumento do trabalho cardíaco, podendo precipitar angina nos pacientes que já têm cardiopatia isquêmica, pode fazer edema, cefaleia e sudorese. Isso pode ser bem importante, por isso, sempre que for se usar minoxidil, tem que usar em associação beta-bloqueador para diminuir
essa taquicardia reflexa, e diuréticos para diminuir a retenção hídrica e o edema que ele faz, que ele induz. E um outro efeito que pode ser ruim no caso das mulheres, que é a hipertricose. Hoje em dia, um grande uso do minoxidil é justamente esse efeito da hipertricose, mas com o uso tópico. Não se usa muito o minoxidil como antihipertensivo, devido a todos esses riscos, né, de eventos adversos relacionados com a taquicardia e com o edema, mas é uma droga muito potente que se usa nos pacientes com hipertensão de difícil controle. Outro vasodilatador conhecido é o nitroprussiato de sódio, conhecido como Nipride, que é o nome comercial. Ele é um dilatador arterial e venoso, então ele reduz a resistência vascular periférica e o retorno venoso. A ação dele é via ativação da guanidinoliciclase com a liberação de dióxido nítrico ou com estímulo direto da enzima, aumentando o GMP cíclico intracelular e relaxando a musculatura lisa vascular. Ele é metabolizado rapidamente por captação dos eritrócitos e libera cianeto, que é metabolizado em tiocianato e eliminado lentamente pelos rins, que pode ter o risco de intoxicação. Ele tem um efeito de reduzir a pressão bem rapidamente, mas com um efeito também que desaparece entre 1 a 10 minutos. Por isso, ele é utilizado sempre com administração parenteral, ou seja, endovenoso, normalmente em infusão contínua, e vai se tateando até se conseguir a pressão desejada. Ele é sensível à luz, por isso o equipo tem que ser opaco ou coberto com alumínio. Como eu falei, ele tem uma toxicidade relacionada ao acúmulo do cianeto, que pode fazer fraqueza, desorientação, psicose, convulsões, acidose metabólica, arritmia e até mesmo morte. Os níveis séricos maiores que 10 mg por decilitro são graves e pode haver um risco maior se houver um defeito no metabolismo do cianeto. Os pacientes que fazem essa intoxicação devem ser tratados com tiosulfato de sódio, com hidroxicobalamina, que se combina com o cianeto e forma uma cianocobalamina tóxica. Se usa nos casos de emergência hipertensiva, o nitroprussiato é usado nos casos de emergência hipertensiva, tem que evitar o uso prolongado e ter cuidado no paciente que tenha doença renal crônica pelo risco de intoxicação. Então, o ideal é se usar por períodos curtos até se conseguir controlar a pressão arterial com outros fármacos antihipertensivos. Um outro grupo de vasodilatador é o fenodopan, que é um agonista de receptor dopamínico, faz dilatação arterial periférica, ele é natriurético e também é utilizado nos casos de emergência hipertensiva ou hipertensão pós-operatória, ou seja, um uso mais intra-hospitalar. Também é rapidamente metabolizado, por isso a administração deve ser parenteral em infusão venosa contínua, assim como o nitroprussiato. As principais reações adversas são a taquicardia, cefaleia, rubor e um risco de hipocalemia. Outro grupo são os bloqueadores de canais de cálcio. Eles se dividem em 3 grupos: as fenilaquilaminas, que tem o verapamil, as benzodiazepinas, que tem o diltiazem, e as dihidropiridinas. As de primeira geração, a nifedipina, segunda geração, nicardipina, e a terceira geração, a olanzapina, que hoje é um dos mais usados. Bom, os bloqueadores de canais de cálcio, então, inibem o influxo do cálcio nas células musculares lisas vasculares, o canal de cálcio voltagem dependente, estendendo o período de relaxamento e reduzindo a contratilidade cardíaca e da condução. E, como um efeito secundário, ele reduz também o consumo de oxigênio. O músculo liso arterial é mais responsível que o venoso, então tem uma tendência maior à vasodilatação arterial das arteríolas de resistência, diminuindo a resistência vascular periférica e diminuindo a pressão arterial. Também diminui a tensão na parede sistólica ventricular, diminuindo a demanda de oxigênio.
Também faz dilatação das artérias coronarianas, aumentando o suprimento de oxigênio do miocárdio. Estes efeitos, eles não são iguais para todos os fármacos desse grupo. O músculo esquelético não é afetado significativamente e o bloqueio pode ser parcialmente revertido em situações de intoxicação pela infusão de cálcio e por simpatomiméticos. Eles têm um efeito de primeira passagem, são ligados à alta ligação às proteínas e metabolismo intenso. A nifedipina e o verapamil são eliminados pelos rins e o diltiazem é excretado pelo fígado. Quanto à farmacocinética, então, assim, embora a olodipina e o nifedipino tenham perfis farmacodinâmicos semelhantes, ambos são dihidropiridínicos, eles diferem no perfil farmacocinético. O olodipino tem uma biodisponibilidade alta, ele é efetivo em doses mais baixas, a concentração plasmática máxima tardia e início lento da ação, então ele tem menos taquicardia reflexa do que o nifedipino. E a degradação hepática é lenta do olodipino, com meia-vida plasmática maior e uma duração de ação mais longa, podendo ser utilizado em dose única. Já a nifedipina, ela tem uma ação mais rápida e deve ser usada com bastante cuidado. As principais reações adversas são o rubor, por relaxamento excessivo da musculatura lisa dos vasos cutâneos, bastante importante para os dihidropiridínicos, a constipação por relaxamento excessivo dos vasos do trato gastrointestinal e os efeitos cronotrópicos e inotrópicos negativos, especialmente do verapamil e do diltiazem. Então, os bloqueadores de canais de cálcio bloqueiam o acesso do cálcio às células musculares, diminuem a contratilidade e a condutividade, especialmente o verapamil e o diltiazem, e diminui a demanda de oxigênio e diminui a resistência vascular periférica por relaxar as arteríolas. Então, os dihidropiridínicos têm maior efeito na musculatura lisa vascular. A nifedipina tem ação rápida, aumentando o risco de infarto, principalmente uma apresentação específica de nifedipina, que é essa de ação rápida, tem mais risco. E os dihidropiridínicos não costumam afetar a condução atrioventricular, como o verapamil e o diltiazem. As principais reações adversas são a depressão do miocárdio, com verapamil e diltiazem, BAV, insuficiência cardíaca, quando usado junto com beta-bloqueador, o rubor facial, tontura, constipação, especialmente com o verapamil, e o edema periférico, especialmente com os dihidropiridínicos, com olodipino e com nifedipino. E podem ainda aumentar os níveis séricos de digoxina. Os principais usos dos bloqueadores de canal de cálcio são o tratamento da angina, da hipertensão, nas taquicardias, nas taquiarritmias, na cardiomiopatia hipertrófica e também podem ser usados em outras situações, como na enxaqueca e no fenômeno de Renault. As principais interações medicamentosas dos antagonistas de canais de cálcio, como vocês podem ver aqui, com a digoxina, principalmente o verapamil e o diltiazem, por aumentar os níveis séricos de digoxina, com bloqueadores de receptor H2, porque aumentam os níveis de antagonistas de cálcio, com a ciclosporina, os antagonistas do cálcio aumentam o nível da ciclosporina, menos a olodipina e felodipino. Quando se usa com teofilina e prazosina, também pode haver aumento dos níveis de verapamil. O outro grupo de antihipertensivos que nós vamos discutir são os grupos que interferem com o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Rapidamente, esse sistema renina, angiotensina, aldosterona, presente no endotélio, especialmente no rim, mas também em outros lugares do organismo, começa com a renina, né, que é uma enzima proteolítica, angiotensinogenase, produzida pelo aparelho justaglomerular. Como a gente já viu, a secreção dessa renina ocorre em resposta à redução da pressão arterial,
a redução da oferta de sódio na mácula densa e aumento da atividade simpática, como a gente já viu pelos receptores beta estimulando a liberação de renina. Essa renina age numa proteína, no angiotensinogênio, liberando angiotensina 1, e essa angiotensina 1 é convertida em angiotensina 2 por uma enzima de conversão da angiotensina presente na superfície luminal dos endotélios vasculares. A degradação da angiotensina 2 por peptidases produz a angiotensina 3. Tanto a angiotensina 2 quanto a angiotensina 3 estimulam a secreção da aldosterona. E a angiotensina 2 tem uma meia-vida bem curta, em torno de 1 minuto, mas ela tem um efeito vasoconstritor bem potente. Então, rapidamente, o resuminho: a redução da pressão arterial, a redução de oferta de concentração de sódio na mácula densa ou o estímulo simpático induz a liberação de renina, que quebra o angiotensinogênio e angiotensina 1. Esse angiotensina 1 é convertido em angiotensina 2 pela enzima de conversão da angiotensina e libera a angiotensina 3 e estimula também a liberação da aldosterona. A liberação da aldosterona, produção de aldosterona, induz a retenção de sódio e de água, assim como a angiotensina 2 também faz a retenção de sódio e de água e faz uma vasoconstrição potente. Ambos os efeitos, retenção de sódio de água e vasoconstrição, aumenta a pressão e aumenta o volume circulante de sangue. E esses dois também acabam fazendo o feedback negativo para a liberação da renina. Então, a angiotensina 2, como a gente falou, ela é um potente vasoconstritor, particularmente arteriolar, promove ainda a reabsorção de sódio e de água, aumenta também a contração miocárdica por aumentar o influxo de cálcio e aumenta a frequência cardíaca pela atividade simpática. Esses efeitos não tão importantes. Estimula a liberação de aldosterona, que faz retenção de sódio e secreção de potássio, faz vasoconstrição das arteríolas renais, diminui a liberação do óxido nítrico, diminui fibrinólise, induz sede e liberação do ADH, e tem um efeito mitogênico de proliferação celular, que pode ser um problema em algumas situações, como na doença renal crônica e nas situações de pós-infarto. Os inibidores dessa enzima de conversão da angiotensina são um grupo de fármacos que se utiliza já há algum tempo e que, por inibir a ação da enzima de conversão da angiotensina, inibem essa peptidildipeptidase de hidrolisar a 1 e a 2 e de inativar a bradicinina. Então, há menos formação de angiotensina 2 e mais liberação de bradicinina, que é um vasodilatador que libera óxido nítrico e prostaciclina. Então, ambos os efeitos, diminuição da angiotensina 2 e menor inativação da bradicinina, levam à redução da resistência vascular periférica. Nesse grupo, a gente tem alguns fármacos bem conhecidos, como o captopril e enalapril, benazepril, ramipril. Esses últimos são prodrogas, convertidas em agentes ativos por hidrólise no fígado. Esse grupo não induz reflexo simpático, então não fazem taquicardia reflexa, como os outros vasodilatadores periféricos, portanto, são drogas bem seguras nos pacientes que têm isquemia miocárdica. Quanto à farmacocinética, os inibidores da enzima de conversão da angiotensina têm disponibilidade apenas oral, são 70% a 75% absorvidos, parcialmente excretados na urina. A alimentação interfere com a absorção, diminui a absorção. Eles têm uma meia-vida em torno de 2 horas, mas têm uma ação de 6 a 12 horas no tecido. Então, algumas diferenças específicas, né? O enalapril, que tem um pico em 3 a 4 horas, uma meia-vida em torno de 11 horas, então se orienta de usar de 1 a 2 vezes ao dia. O lisinopril tem uma meia-vida de 12 horas, pode ser usado uma vez ao dia. E exceto o fosinopril e esse moaxipril, que a gente não tem muito uso na clínica, todos os outros têm eliminação renal.
A gente não colocou aqui, mas a gente tem o captopril, que se usa de 2 a 3 vezes ao dia, desculpa. Então, de 12 em 12, de 8 em 8, até de 6 em 6 horas em pacientes com maior dificuldade de controle da pressão. Quanto às reações adversas, eles podem fazer hipotensão severa se o paciente estiver hipovolêmico, levando inclusive à lesão renal aguda. Podem fazer hipercalemia, lembrando que o sistema renina-angiotensina-aldosterona termina pelo estímulo da aldosterona. O fim do sistema é o estímulo da aldosterona que faz a secreção, ou seja, a eliminação do excesso de potássio do organismo. Se nós inibirmos esse eixo, há uma tendência a reter potássio. Em alguns indivíduos mais sensíveis, isso pode ser importante. Então, este é um dos principais efeitos que limita o uso dos inibidores da enzima de conversão da angiotensina. Então, nos pacientes que já têm uma tendência à hipercalemia, têm potássios elevados, não se deve utilizar essa classe de fármacos. Um outro efeito, uma outra reação adversa que pode ocorrer com os inibidores da ECA é a tosse, inclusive com sibilos e até mesmo angioedema, justamente pela liberação da bradicinina. Também são contraindicados na gravidez por serem teratogênicos, e o captopril, especificamente o captopril, em doses altas pode fazer neutropenia e proteinúria. O uso clínico dos inibidores da enzima de conversão da angiotensina é bem amplo. Eles podem ser usados na hipertensão, como antihipertensivos, como é o caso da nossa aula aqui. Tem uma indicação precisa na insuficiência cardíaca, inclusive com diminuição da mortalidade. Tem uma indicação na doença renal crônica, então não se contraindica o uso de inibidores da ECA em pacientes com doença renal crônica. E nos pacientes que têm albuminúria, nos diabéticos e em alguns outros pacientes com glomerulopatia, com presença de proteinúria, de albuminúria, se indica o uso de inibidores da enzima de conversão da angiotensina, que são drogas que justamente diminuem tendem uma diminuição da eliminação da proteinúria e tendem à proteção renal. São o primeiro grupo de fármacos que mostrou efeito em diminuir a progressão da doença renal crônica, portanto, devem ser usados em pacientes com doença renal crônica, hipertensos ou com proteinúria. Não há uma contraindicação para usar nesses pacientes, exceto se houver um aumento da creatinina de base, da creatinina, não do clearance, não alteração do clearance. O aumento da creatinina maior que 30% após o início do uso do inibidor de angiotensina. Então, não há uma contraindicação absoluta ao uso dos inibidores da ECA nos pacientes com doença renal crônica, a não ser que eles façam hipercalemia ou aumente a creatinina mais do que 30%, a creatinina basal. Além disso, prestar atenção então com as interações, especialmente aquelas que aumentam o potássio. Então, os suplementos de potássio e os diuréticos poupadores de potássio e os anti-inflamatórios, que podem reduzir o efeito hipotensor também por bloqueio da bradicinina, além de reter potássio. Então, os inibidores da ECA não fazem hipotensão postural, então não fazem fadiga, então eles têm menos efeitos nessa área, os pacientes toleram melhor os inibidores da ECA, são seguros em pacientes asmáticos e diabéticos, eles prevêm o hiperaldosteronismo secundário e as perdas do potássio, mantêm a perfusão renal, revertem a hipertrofia ventricular, não causam hiperuricemia ou efeitos no perfil lipídico, não causam hipertensão rebote e tem mínima alteração na qualidade de vida. Então, são drogas com um perfil de tolerabilidade bem bom. Aqui só um resuminho, né, do efeito do captopril.
inibindo a enzima de conversão da angiotensina, então menor liberação de angiotensina 2 e maior liberação de bradicinina, que pode aumentar a síntese de prostaglandinas, fazer vasodilatação, diminuição da resistência vascular periférica, redução da pressão arterial e diminuição do efeito da A2 via tanto na vasoconstrição quanto na secreção de aldosterona. O outro grupo também que age no sistema renina-angiotensina-aldosterona são os bloqueadores dos receptores de angiotensina, os BRA. Esses bloqueadores, eles têm o efeito de bloquear o receptor AT1 e não tem efeito no metabolismo da bradicinina. Nesse grupo a gente tem losartan, valsartana, candesartana, ebesartana, teomilsartana e tem efeitos adversos similares aos dos inibidores da ECA, mas tem menos tosse e menos angioedema. Comparando bloqueadores dos receptores da angiotensina e os inibidores da ECA, se vê que tem menos tosse, né, rara nos BRA. Eles fazem uma inibição completa de AT1, resultam uma ativação do AT2, que seria um receptor que faz vasodilatação, então teria um benefício, mas não há um benefício conhecido clínico ainda de BRA sobre ECA. Não dá para dizer que são melhores ou piores. Em ambos, a frequência cardíaca permanece inalterada, não altera os reflexos cardiovasculares, não tem efeito significante no perfil lipídico plasmático, nem a sensibilidade à insulina e nem a tolerância dos carboidratos, como ocorre com os beta-bloqueadores, que a gente acabou não discutindo, mas os beta-bloqueadores têm um efeito negativo no perfil lipídico e na curva de tolerância à insulina, curva de tolerância à glicose, desculpa. E aqui ainda o losartana, especificamente a losartana, tem um efeito úrico-zúrico leve que pode ser interessante nos pacientes que têm hiperuricemia ou até mesmo gota. Aqui só as principais posologias desses fármacos disponíveis no Brasil. Então a gente tem captopril, que pode ser tomado 2 a 3 vezes ao dia, enalapril, lisinopril, ramipril, entre os inibidores da ECA. E nos BRA, a gente tem candesartana, losartana e valsartana, todos de uma única tomada diária. Por fim, o último fármaco desse grupo de inibição do sistema renina-angiotensina-aldosterona é um inibidor específico de renina. O único disponível no mercado é o alisquireno, o nome comercial é Razilés. Foi liberado em 2007 para uso na hipertensão, tem uma meia-vida prolongada, em torno de 40 horas, então é uma dose única diária, tem eliminação hepática, um melhor efeito antihipertensivo quando associado aos diuréticos e é contraindicado também em grávidas e nos pacientes com estenose de artérias renais. Todos os fármacos do sistema que alteram o sistema renina-angiotensina-aldosterona não devem ser usados em grávidas e nem em pacientes que têm estenose de artéria renal bilateral ou em rim único. Quanto ao alisquireno, os eventos adversos são hipotensão, edema, tosse, também a hipercalemia, que é causada nos 3, tanto com BRA e ECA ou alisquireno, e pode fazer também lesão renal. Então, as indicações do tratamento da hipertensão hoje em dia pode se iniciar com monoterapia, com qualquer um desses grupos, diuréticos, inibidor de ECA, bloqueador de canal de cálcio, BRA, e beta-bloqueador apenas em casos específicos. Ou se a hipertensão for um pouco mais elevada, estágio 2 ou 3, ou mesmo no estágio 1 com um risco cardiovascular elevado, se orienta a iniciar já com combinações de 2 fármacos dessas classes em doses baixas. Se não se conseguiu atingir a meta ou houveram efeitos colaterais indesejáveis, tem a tendência a trocar uma medicação ou associar o terceiro. Caso se necessite associar um terceiro ou nas associações, é interessante iniciar com um diurético, associar um diurético.
Aqui são as associações que têm combinações preferenciais, o tracinho verde, então diurético com bloqueadores do receptor de angiotensina, os BRA, o inibidor de ECA e bloqueador de canal de cálcio. E os outros antihipertensivos. Combinações que não são recomendadas são as que inibem o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, não se recomenda que se use inibidores de ECA com bloqueadores de receptor de angiotensina. Não houve benefício, pelo contrário, o uso dessa associação de BRA com IECA aumenta a mortalidade por conta do risco de piores níveis de potássio, riscos importantes de arritmia por hipercalemia. E alguns fatores que precisam ser considerados, então, nessa prescrição, pela associação desses fármacos, né? A gente tem aqui o consenso europeu, que orienta a avaliar a resposta prévia, né, com uma determinada classe, o custo, o risco cardiovascular, avaliar a presença de lesão em órgão-alvo devido à doença cardiovascular periférica, doença renal, diabetes, que pode, por exemplo, uma doença vascular periférica não ser muito adequado iniciar um beta-bloqueador, presença de outras doenças coexistentes, como, por exemplo, o asma, que também não se deveria usar um beta-bloqueador, a possibilidade de interações medicamentosas com fármacos que o paciente use para outras patologias, ter cuidado nos pacientes que têm dislipidemia. Beta-bloqueadores e diuréticos tiazídicos têm um efeito negativo bastante discutido na dislipidemia. Os pacientes com osteoporose poderiam usar tiazídicos, que aparentemente têm um efeito positivo. Nós teremos uma outra aula só sobre diuréticos. Os pacientes com angina têm benefício no uso de beta-bloqueador e bloqueadores de canal de cálcio não dihidropiridínicos. E os pacientes que têm diabetes de início recente não deveriam usar tiazídicos e beta-bloqueadores, porque pioram a sensibilidade à insulina. Os beta-bloqueadores que são vasodilatadores, o carvedilol, o nibivolol, parece que não alteram esse perfil de sensibilidade à insulina. Bloqueadores alfa-periféricos, IECAs e BRA melhoram a sensibilidade à insulina e os bloqueadores de canal de cálcio parecem não ter efeito nem negativo nem positivo. Ainda, os pacientes que têm doença renal crônica com ou sem proteinúria, a droga de escolha é IECA ou BRA. Muito cuidado somente com a questão do potássio e se houver piora da creatinina após o início da droga. Então, quando for iniciar um BRA ou um inibidor de ECA no paciente que tenha perda de função renal, tem que ter uma creatinina de base e repetir essa creatinina em torno de 15 a 20 dias depois, a creatinina e o potássio de base, repetir essa creatinina e esse potássio em torno de 15 a 20 dias depois do início do fármaco e avaliar se houve alteração ou não que possa contraindicar o uso da medicação. Se não houver um aumento maior do que 30% da creatinina de base nem hipercalemia, deve-se manter esses fármacos nos pacientes com doença renal crônica, já que eles diminuem a progressão da doença renal. Em negros e idosos, usualmente tem hipertensão com renina baixa, então eles têm uma resposta melhor com bloqueadores de canais de cálcio e diuréticos. Já os pacientes que têm estenose de artéria renal bilateral, deve-se evitar IECA ou BRA, mas se for estenose de artéria renal unilateral, essas drogas podem ser utilizadas. Os pacientes com nefrolitíase por hipercalciúria se beneficiam de tiazídicos que diminuem a calciúria. Também vamos discutir melhor na aula de diuréticos. Por fim, então, cuidado com algumas associações entre os antihipertensivos. Então, alfa ou beta-bloqueadores com clonidina, tem que ter um certo cuidado, principalmente beta-bloqueador e clonidina, devido à bradicardia, risco de bradicardia. O uso de hidralazina com dihidropiridínicos ou prazosin, porque ambos são vasodilatadores periféricos. Diltiazem e verapamil, o risco de uso com beta-bloqueador pode induzir bradicardia e pode ser grave.
e não utilizar metildopa com clonidina, porque eles têm o mesmo efeito, então na verdade eles vão competir. E cuidado nos pacientes grávidas hipertensas. Então, nas pacientes grávidas, deve-se evitar diurético, propranolol e ECA de forma nenhuma e o nitroprusiato. Então, as drogas mais seguras, sem dúvida, é a hidralazina, metildopa e os beta-bloqueadores cardioseletivos. Por fim, aqui a gente tem uma tabelinha com algumas drogas para o tratamento da hipertensão nas grávidas. Então, IECA, BRA são contraindicações, não se deve utilizar. E os outros, a gente tem aqui um perfil de segurança, sendo a droga mais segura e preferida nessa situação, sendo a metildopa. Certo? Por hoje é mais ou menos isso. Nós vamos discutir um pouquinho mais na aula de diurético que eu devo mandar logo a seguir. Até mais!